Yeah. Boa noite a todos, pessoal. Hoje nós vamos começar a conhecer mais um componente, né? Esse componente, quer dizer, para muitos vai ser novidade, mas é um componente usado em eletricidade, né? Desde os princípios, né? E esse componente é chamado de capacitor. Então nós temos o título aqui de capacitores porque na verdade nós temos uma variedade muito grande de tipos de capacitores, né? Então com isso nós vamos conhecer o que é, vamos saber o que é um capacitor, para que ele serve e os tipos que nós temos a princípio que nós vamos falar. Então nós perguntaríamos aqui, o que é um capacitor? Um capacitor é qualquer conjunto formado por dois condutores separados por um dielétrico, né? Esses condutores, né, nós podemos representar aí por duas placas metálicas e entre elas está o material isolante, que é o dielétrico. Então nós constituímos aí um capacitor. Os materiais, né, que seriam os condutores, são placas, poderiam ser placas metálicas. E o dielétrico, o isolante que nós estamos tratando, aí nós temos uma variedade muito grande, né, dentro do que é usado para os capacitores. Nós podemos citar, começando aí pelo próprio ar. Aí depois nós temos uma variedade muito grande que nós vamos conhecer. Então, o capacitor seria qualquer conjunto formado por duas placas condutoras, dois materiais condutores separados pelo dielétrico, que é o isolante. Agora, vocês vão observar aqui, né, quase caracterizando assim o símbolo do capacitor, mas representando as duas placas metálicas e no meio delas ali está o dielétrico, que é o isolante, né? Então, aqui assim fica bem claro, né, uma placa, a outra, e o dielétrico, né, que nós podemos dizer aí que são vários materiais que nós vamos começar a tratar sobre. Para que serve um capacitor? Ele serve para armazenar a energia elétrica. Isso depois nós vamos demonstrar aí o processo de carga, processo de descarga do capacitor. Como simbologia, nós temos aqui esse primeiro, que é o capacitor não polarizado. Representa aqui uma placa, a outra, e aqui no meio não tem nada, mas nós sabemos que é o dielétrico. O capacitor polarizado, né, que o mais comum que nós temos é o capacitor eletrolítico. Então, essa placa que está aqui totalmente cheia, né, representada pela cor branca aqui, representa a placa negativa. E esta, que está representada por esse retângulo, é a placa positiva. O outro símbolo também que vocês podem encontrar é esse outro também, que é um símbolo que é reconhecido, né? E algumas vezes vocês vão encontrar em algum esquema utilizando essa simbologia. Então é essa representando da mesma forma, né, que aqui é um arco, né, totalmente preenchido, né, e como esse que nós já mostramos. Então essa representa a placa negativa e essa placa positiva. Agora, pessoal, o que nós temos aqui, né? Nós temos a representação de um capacitor, não estamos nem citando se ele é polarizado, ele não está aqui de uma forma de um capacitor polarizado. Mas o que vocês poderão observar aqui? Nós temos uma bateria, uma fonte aqui de energia,
e aqui um capacitor, e temos aqui uma chave. Aí o que acontece? Nós temos aqui essa bateria, que pode ser de 6 volts, pode ser de 9 volts, qualquer valor de tensão aí contínuo, né? E o capacitor, ele se encontra aqui, uma das suas placas, né, com elétrons e a outra também com uma certa quantidade de elétrons, iguais, né? Nós não temos nenhuma diferença de potencial. Se nós tomarmos aqui o voltímetro para medir, nós devemos encontrar uma tensão igual a zero. Agora, o que nós podemos fazer? Fechar aqui essa chave. Lembra que eu falei aqui no princípio qual que é a finalidade do capacitor? A finalidade dele é armazenar a energia elétrica. Então, vocês vão ver aqui, né, aqui é a representação do processo de carga do capacitor. O que aconteceu? Aqui havia uma certa quantidade de elétrons. O terminal positivo dessa bateria, o polo positivo, atraiu esses elétrons. Só voltando aqui para vocês verem, né, a placa aberta, eu vou fechar ela. No momento que a chave é fechada, os elétrons que estavam aqui do polo negativo vão se dirigir para esta placa e vão chegar aqui a um limite. E se vocês observarem, né, o que aconteceu na outra placa, os elétrons que tinha aqui, aquela camada de elétrons que tinha aqui, ela foi atraída pelo polo positivo da bateria. Então, o que nós podemos observar? Que houve aí um processo de carga do capacitor. Se eu retirar esse capacitor aqui, nesse momento, eu vou dizer que ele está totalmente carregado. Agora, com qual tensão esse capacitor se carregou? Ele se igualou à tensão da fonte. Se a fonte for aqui de 6 volts, ele carregou com uma tensão de 6 volts. Se ela for 12, carregou com uma tensão de 12 volts. Mas o que é importante aqui nós observarmos, né? Que no princípio da ligação, enquanto a chave aqui estava aberta, no momento que nós fechamos, aconteceu que uma corrente fosse um curto-circuito. Então, a corrente nesse início, como não tinha carga nenhuma nesse capacitor, a corrente é máxima. Depois ela vai se diminuindo até chegar a zero. Nós vamos demonstrar isso aqui mais à frente, né, com o exemplo aqui nós colocando um elemento. Mas aqui vocês já podem, tem que observar justamente isso. No princípio da ligação, que essa chave aqui foi fechada, aconteceu a corrente e ela foi máxima, chegando no final mínima. E o que aconteceu com a tensão aqui? Ela no princípio era zero. Ela foi crescendo até atingir a tensão da fonte, né? Então aqui nós vamos continuar demonstrando aqui para vocês entenderem mais facilmente. E o Alex está se tornando aqui um expert aqui, né, em fazer esses slides, né? Então o que representou aqui? Duas caixas d'água, uma vazia e a outra cheia, né? E aqui nesse meio aqui, o que acontece? Tem um registro, né? Então não está passando água nenhuma nesse momento, de uma caixa para outra. Mas no momento que esse registro aqui for aberto, qual que vai ser a tendência? Da água que está armazenada aqui nessa caixa se dirigir para essa que está vazia e elas encontrar ali um equilíbrio, né? Só que justamente assim, se ela
se não houver aqui uma reposição, ela simplesmente vai chegar aqui a um determinado nível cada uma, e aí cairia, né, no caso, o volume de água, né, seria repartido. Mas aqui vocês vão ver aqui no exemplo seguinte, que aqui vai ter uma reposição, e aí então nós observar aqui o que vai acontecer. Ó. A princípio, o que vocês puderam ver? Que a água que estava aqui nessa caixa d'água, nesse limite, dirigiu para esta, só que houve uma reposição aqui e as duas ficaram totalmente cheias, né? Então, se nós observarmos aqui, não está passando mais água de uma para outra, né? Porque essa que forneceu a água, no princípio, o que aconteceu? Houve uma vazão muito grande dessa caixa, da primeira caixa para a segunda, né? E depois vai mais vagarosamente, a outra vai se enchendo até que ela se iguale. Então, comparando lá no capacitor, lembra que nós falamos ali, se a tensão da bateria fosse 6 volts, né? Ele estaria carregado também, né, depois no final da carga, aí, com uma tensão de 6 volts, ou 12, ou 18, aqui, ou qualquer tensão que fosse da bateria, que na verdade que o capacitor também tem que suportar. Né? Repetindo aqui para vocês verem o processo. Né? Agora, o que foi colocado aqui em série com o capacitor? Uma lâmpada. Esse capacitor, ele passou pelo processo de carga que nós vimos anteriormente. E essa lâmpada, nesse momento, ela está apagada, porque a chave está aberta e o que vai fornecer a tensão para que essa lâmpada acenda por algum tempo, fique acesa por algum tempo, vai ser a tensão que o capacitor tem, os elétrons que ele vai fornecer para que circule uma corrente pela lâmpada. Então, quando nós fechamos aqui a chave, o que aconteceu? Vocês puderam ver que houve, ao princípio, uma corrente, essa lâmpada permaneceu acesa, né, com um brilho intenso, e depois ela foi diminuindo até que ela se apagou. Por que ela se apagou? Porque as cargas aqui das placas se igualaram, não existe mais diferença de potencial. O que nós dizemos? Que o capacitor se descarregou. E na lâmpada, o que nós poderíamos observar? Que o brilho dela no início foi o brilho mais forte, né? E depois foi reduzindo até ela se apagar. Então, aí no processo, esse seria aqui um processo de descarga do capacitor, né? Então, nesse processo de descarga, o que nós podemos perceber? Que no princípio, no capacitor, nós teríamos aqui a tensão máxima. Se for 6 ou 12 volts, é a máxima tensão que nós temos no capacitor. E a corrente nesse momento? Ela é zero, ela é mínima. Quando nós fechamos a chave, o que aconteceu? A corrente de descarga. Descarregou através do quê? Da lâmpada. Nós podemos observar isso pelo brilho. E aí, o que aconteceu nesse processo de descarga? Então, nesse instante que a chave foi fechada, a tensão era máxima, e a corrente também máxima, porque nós podemos observar o maior brilho da lâmpada. E aí foi a um ponto que a lâmpada apagou. Por que ela apagou? Porque os elétrons que estavam aqui em excesso se dirigiram para outra placa, e aí a tensão do capacitor ficou a zero, um equilíbrio entre as duas. Então esse é o processo de descarga. Aí que nós podemos afirmar que no princípio da ligação, tanto a tensão como a corrente são máximos. E no final, tanto a tensão como a corrente são mínimas, chegaram ao valor zero. Ok? Agora, pessoal,
o que nós podemos observar aqui? Nós estamos com o capacitor carregado, né? Só a chave aqui está aberta. Ó, aqui tem excesso de elétrons e aqui tem falta. Então, se eu fechar essa chave, qual que vai ser a tendência? Dos elétrons que estavam em excesso em uma placa de se dirigir para outra e acontecer. Só que isso acontece porque não tem nada que limite o valor dessa corrente, né? Então, esse processo de descarga é praticamente instantâneo, né? No momento que você curto-circuitou, você fechou aqui a chave, ó, todos os elétrons que estavam aqui em excesso, eles, nessa placa, né, que é considerada negativa, no momento que você fechou, ele se dirige para lá e nós provocamos aqui, na verdade, um curto-circuito, né, e o capacitor se descarregou. Então, descarregou por quê? Se igualaram as cargas entre as placas. Bom, pessoal, diante da explicação que nós tivemos aqui do processo de carga e descarga do capacitor, surge assim uma pergunta e uma afirmativa que nós temos que fazer. No capacitor, nós estamos alimentando aqui o capacitor com corrente contínua. Nós poderíamos alimentá-lo, desde que ele não seja polarizado, com corrente alternada. Mas, corrente alternada, nós não vamos falar nada ainda, né? Que nós não chegamos lá. Mas no caso da corrente contínua, eu faria uma pergunta aqui e vocês vão pensar um pouquinho. Passa a corrente do capacitor quando ele é ligado a uma fonte de corrente contínua? Pensaram? O que vocês responderam? Passa ou não? Então, veja bem, o que vocês viram aqui? O processo de carga. Você ligou, no instante o capacitor está carregado. Então, existe só a corrente de carga do capacitor. A partir disso, se ele ficar ligado aqui minutos, horas, dias, ele vai permanecer com essa mesma carga. Lógico que vai ter alguma fuga de algum elétron de uma placa para outra, né? Mas acontece que vai haver só reposição, mas isso é muito pequeno. Então, no momento que eu ligo que eu fecho a chave, o que vai acontecer? O processo de carga do capacitor. E aí, esse capacitor ficou carregado. Então, tendo uma lâmpada aqui, pessoal, nesse caso, o capacitor está descarregado, né? E aí a lâmpada está apagada. No momento que essa chave é fechada, circulou essa corrente para quê? Para carregar o capacitor, essa placa positiva e essa negativa. E o que nós podemos perceber na lâmpada? Que no momento em que nós fechamos ali a chave, a lâmpada deu seu maior brilho, depois ela foi apagando e apagou totalmente, né? Isso dependendo aí da capacidade do capacitor, pode ser mais rápido ou pode ser mais lento. Mas aí a lâmpada vai permanecer apagada. Então, o que nós concluímos? Passa a corrente contínua no capacitor, é apenas a corrente de carga e de descarga quando nós provocamos. Então, a afirmativa é que a corrente contínua não passa no capacitor, ok? Nós vamos tratar depois da corrente alternada, aí já muda totalmente a situação, mas por enquanto só vamos tratar da corrente contínua, afirmando que não passa a corrente contínua, só existe o processo de carga que acontece aí num tempo muito curto, né? De carga e de descarga. Yeah.